tática americana era simples contra os navios japoneses. O invisível vence a guerra. Como? Apenas com um silêncio total. A escuridão do Pacífico engole tudo. Ondas quebram contra o casco de aço. No convés do encouraçado Kirishima, um oficial japonês respira fundo. O ar está úmido, salgado, carregado de confiança. Ele ajusta os binóculos, os melhores do mundo. Lentes alemãs polidas à perfeição. Sua tripulação treinou anos para isso. Noites inteiras no mar, identificando silhuetas, calculando distâncias. Seus olhos são os mais afiados da Marinha Imperial. 15 de novembro de 1942. 1h da madrugada. 13.500 metros ao sul da ilha de Savo. O capitão Sanji Iwabuchi observa através dos telêmetros óticos que custaram fortunas. Instrumentos que venceram batalhas, que fizeram almirantes inimigos recuarem, que transformaram a noite em vantagem japonesa. Ele sorri. Não sabe que está sendo observado. Não pelos olhos humanos. Não pelas lentes que sua marinha aperfeiçoou durante décadas, mas por algo que não consegue ver. Por ondas invisíveis que atravessam a escuridão. Por máquinas que pensam mais rápido que homens. A 13.500 metros de distância, o encouraçado norte-americano Washington rastreia cada movimento dele a 7 minutos. O capitão Iwabuchi acredita estar caçando. Não percebe que é a presa. 1h da manhã. O Washington dispara. Projéteis de 406 milímetros rasgam a noite. 9 atingem o alvo. Alguns relatos sugerem 20. Impossível ter certeza quando um navio está sendo despedaçado. 7 minutos depois, o leme do Kirishima trava. As baterias principais silenciam. Água jorra pelos rombos. Chamas devoram a superestrutura. O encouraçado geme, range, tomba. 3h25 depois do primeiro disparo, ele afunda. 212 homens descem com ele. 1.098 sobrevivem, incluindo o capitão Iwabuchi. Seu relatório final ao almirante Nobutake Kondo afirma que seus canhões acertaram um navio americano. Ele realmente acredita nisso. No caos da batalha noturna, com projéteis cortando o ar e seu navio se desintegrando ao redor dele, não tinha como saber a verdade. Cada um de seus disparos errou. Todos. O navio americano nunca entrou no alcance visual. Simplesmente surgiu do nada. Disparou com precisão cirúrgica. Desapareceu na escuridão. O navio Washington, comandado pelo contra-almirante Willis Augustus Lee Jr., não foi tocado. Nenhum único projétil japonês encontrou seu alvo. Isso não foi sorte. Foi o futuro destruindo o passado. O radar Mark 8 rastreou o navio japonês Kirishima sem interrupção. Alimentou dados para computadores Mark 1A, que calculavam soluções de tiro mais rápido do que qualquer tripulação humana conseguiria. Ajustaram os canhões automaticamente, com precisão que mãos humanas jamais alcançariam. Isso não deveria ser possível. A doutrina naval japonesa, construída sobre décadas de experiência e treinamento, estabelecia que a batalha noturna pertencia ao lado com óptica superior e vigias mais bem treinados. Por qualquer métrica que importasse em 1941, a Marinha Imperial Japonesa possuía ambos. Mas ali, nas águas de Guadalcanal, algo fundamental mudou. Os americanos alteraram as regras da guerra naval, e os japoneses estavam apenas começando a perceber que o jogo havia se transformado. A revelação levaria meses para ser totalmente compreendida. A magnitude da superioridade tecnológica americana era tão vasta, tão incompreensível para mentes moldadas por décadas de avanço japonês, que mesmo quando oficiais japoneses seguravam as evidências nas mãos, lutavam para acreditar. Eles tinham sido cegos por sua própria excelência. A confiança japonesa tinha raízes profundas. Desde a Guerra Russo-Japonesa de 1904 a 1905, a Marinha Imperial cultivou uma cultura de excelência. Treinamento rigoroso, inovação tática, avanço tecnológico meticuloso. Seus oficiais passaram anos dominando as complexidades do combate noturno,
da artilharia visual e das táticas de torpedo. Seus praças treinavam incansavelmente reconhecimento óptico, estimativa de alcance, posicionamento rápido de canhões, e funcionava. Vigias japoneses identificaram silhuetas de navios a distâncias maiores que seus equivalentes americanos. Tripulações de canhões conseguiam fogo preciso mais rapidamente após aquisição de alvo. Equipes de torpedos desenvolveram o tipo 93 lança-longa, uma arma que podia atingir alvos a 70.800 metros, viajando a 70 km por hora, movido a oxigênio, não ar comprimido, sem rastro revelador, carregando uma ogiva de 490 quilos, mais que o dobro da potência dos torpedos americanos. O lança-longa representava a filosofia naval japonesa perfeitamente. Pegue uma tecnologia existente, aprimore através de engenharia meticulosa, implante com tripulações treinadas para explorar cada vantagem. Em confronto após confronto durante o primeiro ano de guerra, essa filosofia produziu vitória. Na ilha de Savo, em agosto de 1942, cruzadores japoneses devastaram uma força aliada. Afundaram 4 cruzadores pesados em menos de 1 hora de combate noturno. A vitória veio através de treinamento e táticas superiores. Mas os americanos lutavam por uma guerra diferente, onde o desenvolvimento naval japonês focava em aperfeiçoar capacidades existentes. O desenvolvimento americano focava em mudar a natureza fundamental do combate naval em si. A diferença era invisível para os observadores japoneses, até ser tarde demais. O desenvolvimento do radar naval americano não começou com requisitos militares, começou com curiosidade científica. Nos anos 1930, físicos do Laboratório de Pesquisa Naval em Washington estudavam a propagação de ondas de rádio. Descobriram que navios refletiam ondas de rádio em padrões detectáveis. Interessante. O que tornou isso revolucionário foi a abordagem sistemática americana para traduzir curiosidade laboratorial em capacidade militar implantável. Em 1940, o encouraçado Nova York conduziu o primeiro teste bem-sucedido de artilharia, dirigida por radar. O sistema era rudimentar. Exigia múltiplos operadores e cálculos manuais extensivos, mas funcionava. Canhões podiam ser apontados para alvos além do alcance visual. Isso chamou a atenção do almirante Ernest King, que se tornaria comandante em chefe da frota americana. Ele reconheceu que o radar representava não apenas uma melhoria incremental, mas uma transformação completa da guerra naval. King pressionou por desenvolvimento e implantação rápidos. Sua visão não era simplesmente adicionar radar a navios existentes. Era integrar radar em cada aspecto das operações navais: detecção, rastreamento, controle de tiro, navegação, direção de aeronaves. Cada função que dependia da visão humana podia ser aprimorada ou substituída por sistemas eletrônicos. O desafio era impressionante. A tecnologia de radar em 1940 era experimental. Torná-la confiável o suficiente para implantação em combate exigia resolver milhares de problemas de engenharia. Torná-la compacta o suficiente para instalação em navios, que exigia miniaturização que empurrasse os limites da manufatura existente. Torná-la precisa o suficiente para controle de tiro, exigia precisão que excedia a maioria dos padrões industriais pré-guerra. Os americanos resolveram esses problemas não através de gênio individual, mas através de organização industrial sistemática. O Laboratório de Radiação do Instituto de Tecnologia de Massachusetts foi estabelecido em outubro de 1940. Em um ano, empregava mais de 4.000 cientistas e engenheiros. Durante a guerra, este único laboratório desenvolveria mais de 100 sistemas de radar diferentes, cada um otimizado para aplicações táticas específicas. O Laboratório de Radiação representava o gênio organizacional americano, aplicado à guerra tecnológica. Cientistas de universidades por toda a América convergiram para laboratórios no campus de Cambridge. Físicos que haviam passado carreiras estudando problemas teóricos
Agora focavam em aplicações práticas. O laboratório operava em princípios que pareciam caóticos para a pesquisa militar tradicional, mas produzia resultados com velocidade notável. Equipes de pesquisa trabalhavam em paralelo em problemas sobrepostos. Competição entre grupos era encorajada. Soluções bem-sucedidas eram imediatamente compartilhadas entre todas as equipes. Falhas eram analisadas e lições distribuídas em dias. Isso criou um ecossistema de inovação, onde avanços em uma área aceleravam progresso em campos adjacentes. O resultado era impressionante. Radar Mark V para rastreamento de aeronaves. Mark VIII para controle de tiro de superfície. Mark XII para rastreamento de superfície aprimorado. Mark 22 para trabalho antiaéreo de curto alcance. Cada sistema abordava necessidades táticas específicas identificadas através de feedback da frota. Quando relatórios de combate revelavam limitações em sistemas existentes, equipes de engenharia modificavam projetos e testavam melhorias em semanas. A integração com a manufatura foi incorporada ao processo de pesquisa desde o início. Engenheiros de laboratório trabalhavam diretamente com parceiros industriais para garantir que projetos pudessem ser produzidos em massa. Protótipos eram testados não apenas para desempenho, mas para fabricabilidade. Componentes eram padronizados através de múltiplos sistemas para simplificar produção e manutenção. Essa abordagem significava que desenvolvimentos de laboratório alcançavam implantação na frota mais rápido do que sistemas japoneses moviam de protótipo para a produção inicial. A pesquisa de radar japonesa permaneceu principalmente acadêmica até 1943. Cientistas brilhantes em laboratórios universitários fizeram avanços genuínos em tecnologia de componentes. Mas a estrutura organizacional que podia traduzir esses avanços em sistemas implantados na frota não existia. A pesquisa permaneceu compartimentalizada. Diferentes laboratórios competiam por recursos limitados em vez de colaborar. A ponte do laboratório para a fábrica para a frota nunca foi construída com a minuciosidade sistemática que os americanos alcançaram. Essa era a força industrial americana em forma concentrada. O Japão tinha cientistas brilhantes. O que o Japão não tinha era a profundidade industrial para pegar ideias brilhantes e transformá-las em milhares de unidades idênticas implantadas através de uma frota inteira. A diferença não estava na capacidade científica, estava na aplicação sistemática em escala. O radar de controle de tiro Mark VIII entrou em serviço em meados de 1942. Podia rastrear alvos de superfície a 40 mil metros em escuridão completa, fornecendo alcance, direção e taxa de mudança com precisão suficiente para direcionar canhões de bateria principal. O sistema não era perfeito. Versões iniciais sofriam de interferência e retornos falsos. Mas a doutrina americana aceitava a imperfeição se o sistema funcionasse bem o suficiente para fornecer vantagem tática. A abordagem japonesa à tecnologia exigia perfeição antes da implantação. Isso significava que o desenvolvimento de radar japonês, embora cientificamente avançado em algumas áreas, ficava atrás na aplicação prática. O Japão havia desenvolvido um magnetron de cavidade de 10 centímetros em 1939. Uma conquista significativa, mas a cultura de engenharia perfeccionista atrasou a implantação até que os sistemas atendessem padrões de confiabilidade impossivelmente altos. Quando o radar japonês alcançou implantação na frota em números significativos, os sistemas americanos haviam avançado através de múltiplas gerações. A lacuna estava se ampliando. O desenvolvimento de radar americano não era um único programa, mas dezenas de esforços paralelos, cada um alimentando melhorias de volta para a base industrial. Quando o radar Mark VIII mostrou limitações, engenheiros desenvolveram o Mark XII com discriminação aprimorada. Quando o Mark XII provou insuficiente para trabalho antiaéreo, desenvolveram o Mark 22 especificamente otimizado
para rastreamento de aeronaves. Cada iteração levava meses, não anos. Cada melhoria era implantada através da frota tão rapidamente quanto navios pudessem ser adaptados. O desenvolvimento de tecnologia naval japonesa não conseguia igualar esse ritmo. Os recursos eram limitados. Capacidade industrial estava esticada construindo navios, aeronaves e armas. O desenvolvimento de radar foi atribuído a múltiplos grupos de pesquisa, competindo com coordenação limitada. Não havia equivalente ao laboratório de radiação. Nenhum esforço centralizado empurrando melhoria sistemática através de todas as aplicações simultaneamente. O resultado foi que, em meados de 1943, combatentes de superfície americanos rotineiramente carregavam múltiplos sistemas de radar otimizados para diferentes funções. Radar de busca de superfície SG fornecia detecção de longo alcance. Radares de controle de tiro guiavam canhões. Radares de busca aérea detectavam aeronaves que se aproximavam a distâncias que permitiam vetorização eficaz de patrulha aérea de combate. Esses sistemas eram integrados através de salas de plotagem, onde operadores sintetizavam dados eletrônicos em consciência abrangente do campo de batalha. Navios japoneses no mesmo período tipicamente carregavam um único sistema de radar, se algum, usado principalmente para alerta antecipado. Integração com sistemas de armas era mínima. O controle de tiro permanecia principalmente óptico. Isso significava que navios japoneses em combate noturno lutavam parcialmente cegos contra inimigos que podiam ver claramente. A Batalha de Guadalcanal demonstrou essa disparidade com clareza brutal. O contra-almirante Lee comandava a Força-Tarefa 64, construída em torno dos encouraçados Washington e Dakota do Sul, protegida por 4 contratorpedeiros. Sua missão era impedir o reforço japonês de Guadalcanal. A inteligência indicava uma força japonesa forte se aproximando, construída em torno do encouraçado Kirishima e múltiplos cruzadores sob o almirante Kondo. Lee era unicamente qualificado para ação noturna dirigida por radar. Antes da guerra, ele havia conquistado 5 medalhas de ouro em tiro nas Olimpíadas de 1920, em Antuérpia, demonstrando a precisão e cálculo que definiriam seu estilo de comando. Mais importante, ele havia sido envolvido no desenvolvimento e teste de radar desde seus primeiros dias. Ele entendia as capacidades e limitações do equipamento de maneiras que a maioria dos comandantes não entendia. Havia estudado a tecnologia, participado de testes, compreendido tanto seu potencial quanto suas restrições. Esse conhecimento deu a Lee algo raro entre comandantes navais em 1942. Confiança em sistemas que pareciam quase mágicos para os contemporâneos. Ele confiava na tecnologia o suficiente para lutar baseado em informação eletrônica, em vez de confirmação visual. Lee havia conduzido exercícios usando radar para controle de tiro. Havia visto o sistema funcionar em testes. Sabia que o radar podia fornecer soluções de tiro precisas em alcances, onde sistemas ópticos eram inúteis. Esse conhecimento significava que ele estava disposto a explorar capacidades que outros comandantes poderiam ter sido cautelosos demais para confiar em combate. A força de Lee fez contato às 23h17 do dia 14 de novembro. O radar SG detectou navios japoneses a mais de 29 mil metros. Lee segurou o fogo, permitindo que forças japonesas se aproximassem enquanto seus radares de controle de tiro travavam e computavam soluções de tiro. Isso exigiu disciplina. Suas tripulações podiam ouvir forças japonesas se aproximando através de equipamento de som. Vigias se esforçavam para captar vislumbres visuais. Mas Lee confiava em seu radar para lhe dizer quando disparar. As forças japonesas, confiando em detecção visual, não sabiam que haviam sido detectadas e rastreadas. A força japonesa se dividiu, tentando flanquear a formação de Lee. Essa manobra, taticamente sólida contra um inimigo detectando opticamente, era inútil contra rastreamento por radar.
As salas de plotagem de Lee mantinham a consciência perfeita das disposições japonesas. À 1h da manhã, com navios japoneses a 13.500 metros e ainda inconscientes da posição do Washington, Lee ordenou liberação das baterias. A bateria principal do Washington falou primeiro. Canhões de 406 milímetros disparando em solução de radar em escuridão completa. A salva acertou. A superestrutura do Kirishima explodiu em chamas, fornecendo a primeira confirmação visual de sua posição para observadores japoneses. Mas então, era tarde demais. Os radares de controle de tiro do Washington mantiveram a trava. Salva após salva, se espatifou no Kirishima com precisão mecânica. O encouraçado japonês tentou retribuir o fogo. Seus telêmetros ópticos lutavam para adquirir o Washington através da escuridão, fumaça e chuvas. As poucas salvas que o Kirishima conseguiu foram estimativas não guiadas baseadas em clarões de canhões. Nenhuma encontrou seu alvo. Em 7 minutos, o Kirishima estava incapacitado para a missão. Morto na água com danos críticos. Ele afundaria 3 horas depois. O confronto durou 7 minutos. Naquele tempo, o Washington disparou 75 projéteis de 406 milímetros. Pelo menos 9, possivelmente até 20, acertaram diretamente. O Kirishima disparou apenas um punhado de salvas mal miradas. A disparidade não estava na coragem ou no treinamento, estava na capacidade fundamental. Lee havia lutado com informação perfeita. Kondo havia lutado cego. O relatório após a ação do almirante Kondo observou que forças americanas haviam demonstrado capacidades de detecção e controle de tiro que pareciam impossíveis. Observadores japoneses relataram salvas americanas, chegando com precisão inexplicável apesar da ausência de iluminação por holofote ou uso visível de telêmetros ópticos. Alguns oficiais japoneses especularam que navios americanos deviam estar equipados com novos sistemas ópticos de poder extraordinário. A ideia de que os americanos estavam usando radar para direcionamento de tiro cego parecia além da credibilidade. Esse ceticismo não era estupidez. Era a experiência falando. A doutrina japonesa sustentava que o radar carecia da precisão para controle de tiro. Isso era verdade para o radar japonês. Não era verdade para sistemas americanos. Mas os engenheiros japoneses não tinham como saber que a tecnologia americana havia avançado tão além de suas próprias suposições. A verdade começou a penetrar o pensamento japonês através de evidências acumuladas. O tenente-comandante Toshikazu Ormae, um oficial de Estado-Maior na 8ª Frota, foi encarregado de analisar padrões no sucesso tático americano. Ele coletou relatórios pós-ação de múltiplos confrontos. Um padrão emergiu. Forças americanas consistentemente iniciavam fogo em alcances, excedendo a capacidade de detecção visual. A precisão americana em combate noturno excedia o que sistemas ópticos podiam explicar. Navios americanos manobravam como se possuíssem consciência perfeita das posições japonesas, independentemente das condições de visibilidade. Omae concluiu que os americanos possuíam sistemas de detecção fundamentalmente superiores ao equipamento japonês. Sua análise estimou que a tecnologia de radar americana estava aproximadamente 2 anos à frente das capacidades japonesas. Este relatório, submetido no início de 1943, foi recebido com ceticismo por oficiais de Estado-Maior que acharam a avaliação excessivamente pessimista. A ideia de que a tecnologia americana, de uma nação que a propaganda japonesa havia descartado como decadente e industrialmente fraca, pudesse estar 2 anos à frente, era psicologicamente difícil de aceitar. Mas Omae estava correto, e a lacuna estava se ampliando. Em meados de 1943, a disparidade tecnológica havia se expandido para 3 anos. Contratorpedeiros americanos comissionados em 1943 carregavam conjuntos de radar mais capazes do que aqueles em encouraçados japoneses. Sistemas americanos de controle de tiro estavam sendo integrados com computadores mecânicos
que automatizavam soluções de tiro, removendo atrasos de cálculo humano. O diretor de canhões Mark 37 representava a integração de radar com computação mecânica. O diretor combinava telêmetros ópticos com rastreamento por radar, alimentando dados em computadores Mark 1A, que calculavam soluções de tiro. O sistema podia rastrear alvos visualmente quando possível, mudar perfeitamente para rastreamento por radar quando os alvos eram obscurecidos, manter soluções de controle de tiro durante transições entre modos. O computador de controle de tiro Mark 1A era uma maravilha mecânica. Uma montagem do tamanho de uma sala de engrenagens, cames e mecanismos servo, que continuamente resolviam equações diferenciais descrevendo balística de projéteis. Operadores inseriam dados do alvo, movimento do navio, velocidade do vento e temperatura da pólvora. O computador calculava automaticamente a elevação e direção do canhão, ajustando continuamente conforme alvos manobravam. Computadores mecânicos anteriores exigiam que operadores humanos inserissem ajustes manuais baseados na queda observada do tiro. O Mark 1A integrava feedback de radar diretamente em loops de cálculo. Quando o radar mostrava projéteis caindo curtos, o computador ajustava automaticamente a elevação para a próxima salva. Esse controle de tiro de circuito fechado era revolucionário. Removia o tempo de reação humano do ciclo de direcionamento. O resultado era fogo preciso sustentado em alcances onde sistemas visuais não podiam funcionar. Encouraçados americanos podiam engajar alvos a 32 mil metros na escuridão ou má visibilidade. Mantinham taxas de acerto que teriam sido consideradas excelentes em ação diurna com sistemas óticos. Encouraçados japoneses tentando retribuir o fogo eram reduzidos a disparar em clarões de canhões sem capacidade de observar a queda de tiro ou corrigir a mira. A sofisticação técnica se estendia além de sistemas individuais para a integração através do navio. Centros de informação de combate reuniam dados de radar de múltiplas fontes. Radar de busca de superfície fornecia imagem geral do campo de batalha. Radar de controle de tiro rastreava alvos específicos. Radar de busca aérea detectava aeronaves. Operadores sintetizavam essa informação em consciência abrangente que era distribuída para todas as estações através de sistemas de comunicação interior. Essa integração criou vantagens de comando tão significativas quanto as vantagens técnicas de sistemas individuais. Comandantes americanos lutando ações noturnas tinham informação precisa em tempo real sobre posições amigas e inimigas. Podiam manobrar forças baseadas em consciência completa do campo de batalha. Comandantes japoneses, carecendo de integração equivalente, tomavam decisões baseadas em relatórios fragmentários de vigias que só podiam ver porções próximas do confronto. A artilharia naval japonesa permanecia dependente de cálculo humano. Calculadores auxiliavam com computações, mas soluções de tiro finais exigiam operadores treinados fazendo ajustes manuais. Isso funcionava bem quando o contato visual permitia observação contínua. Era quase inútil quando os alvos existiam apenas como retornos de radar. A lacuna tecnológica se manifestava em cada aspecto das operações navais. Forças-tarefa de porta-aviões americanas operavam com radar de busca aérea, que detectava ataques que se aproximavam a mais de 160 quilômetros. Isso permitia que a patrulha aérea de combate fosse vetorizada para interceptações antes que aeronaves japonesas alcançassem alcance de lançamento para seus próprios ataques. Porta-aviões japoneses careciam de capacidade equivalente. Sua patrulha aérea de combate confiava na detecção visual, frequentemente aprendendo sobre ataques que se aproximavam apenas quando aeronaves americanas apareciam acima. A Batalha do Mar das Filipinas em junho de 1944 demonstrou a superioridade do radar americano em escala de frota. O vice-almirante Jizaburo Ozawa comandava forças de porta-aviões japonesas. 9 porta-aviões com mais de 400 aeronaves.
Ele planejava usar alcance superior de aeronaves para atacar porta-aviões americanos, enquanto permanecia fora do alcance de ataque americano. O plano exigia que batedores japoneses localizassem forças americanas primeiro, e que ataques japoneses evitassem a patrulha aérea de combate americana durante a aproximação. Nenhuma suposição se manteve. O radar americano detectou batedores japoneses em alcances estendidos. Quando Ozawa lançou sua primeira onda de ataque de 69 aeronaves, em 19 de junho às 8h30, o radar americano detectou a formação enquanto ainda estava se formando sobre porta-aviões japoneses. Às 10 horas, diretores de caça americanos haviam vetorizado Hellcats para interceptar. O ataque japonês encontrou uma defesa coordenada com caças posicionados por orientação de radar para alcançar eficiência máxima de interceptação. A defesa americana foi clínica em sua eficiência. Diretores de caça a bordo de porta-aviões assistiam telas de radar mostrando formações amigas e inimigas. Vetorizavam patrulha aérea de combate para posições de interceptação calculadas para maximizar eficácia defensiva. Pilotos Hellcat recebiam atualizações contínuas por rádio sobre posição, altitude e direção do inimigo. Aproximavam-se de formações japonesas de ângulos de ataque ótimos, alcançando surpresa, apesar de atacar em plena luz do dia. Líderes de ataque japoneses se viram interceptados antes de alcançar posições de ataque. Formações foram fragmentadas por ataques coordenados de múltiplas direções. Pilotos que sobreviveram à investida inicial enfrentaram o desafio do fogo antiaéreo de navios alertados por radar, com tempo para se preparar. Projéteis com espoleta de proximidade encheram o ar com fragmentos que danificavam aeronaves, mesmo com quase acertos. Das 69 aeronaves na primeira onda, apenas 27 sobreviveram para retornar aos seus porta-aviões. Nenhuma acertou um único alvo em navios americanos. Ozawa lançou 3 ataques a mais naquele dia. A segunda onda foi lançada às 10h56, com 129 aeronaves. O radar americano detectou a formação às 9h15. Diretores de caça embarcaram patrulha aérea de combate adicional e posicionaram forças para interceptação ótima. 97 aeronaves japonesas foram abatidas. 6 danificaram navios americanos, nenhum criticamente. A terceira onda foi lançada às 13 horas com 47 aeronaves. 27 foram abatidas. A quarta onda foi lançada às 15h30 com 82 aeronaves. 73 foram abatidas. Ao fim do dia, o Japão havia perdido 346 aeronaves de porta-aviões em combate. Perdas americanas em combate totalizaram 29 aeronaves em 19 de junho. Os números contavam uma história de massacre sistemático. Formações japonesas estavam sendo destruídas com eficiência industrial. Cada onda recebia o mesmo tratamento: detecção por radar a longo alcance, direção de caças para interceptações ótimas, ataques coordenados fragmentando formações, fogo antiaéreo guiado por rastreamento de radar. O sistema funcionava independentemente de quantas aeronaves o Japão lançasse ou quais táticas empregassem. Da perspectiva de Ozawa, a bordo do porta-aviões Taihō, a batalha era um desastre incompreensível. Ataque após ataque partia para atacar porta-aviões americanos. Nenhum alcançava acertos significativos. Poucas aeronaves retornavam. Comunicações de rádio de líderes de ataque indicavam que estavam sob ataque de caças que, de alguma forma, pareciam saber exatamente onde formações japonesas estariam. A única explicação era que capacidades de detecção americanas excediam tudo que a inteligência japonesa havia acreditado possível. O impacto psicológico em pilotos japoneses sobreviventes foi profundo. O tenente Masatake Okumiya, um comandante de divisão de porta-aviões que mais tarde escreveria extensivamente sobre a aviação naval japonesa, notou em escritos pós-guerra que, após o Mar das Filipinas, pilotos japoneses cada vez mais sentiam que estavam lutando contra um inimigo
que podia vê-los vindo de distâncias impossíveis. Isso não era superstição. Era a avaliação precisa de capacidade de radar, criando onisciência tática. A superioridade tecnológica americana se estendia além de detecção e controle de tiro nas próprias armas. A espoleta de proximidade desenvolvida no Laboratório de Física Aplicada e Seção T do Comitê Nacional de Pesquisa de Defesa entrou em uso em combate em janeiro de 1943. A espoleta usava um transmissor de radar miniaturizado para detonar projéteis quando passavam perto de aeronaves, aumentando dramaticamente a letalidade do fogo antiaéreo. O primeiro uso em combate ocorreu em 5 de janeiro de 1943, quando o cruzador Helena disparou projéteis de 127 milímetros com espoleta de proximidade contra aeronaves japonesas, perto de Guadalcanal. Os resultados foram imediatamente aparentes. Taxas de acerto contra aeronaves manobrando aumentaram dramaticamente. Projéteis que teriam sido erros limpos com espoletas de contato agora detonavam perto o suficiente para danificar ou destruir alvos com fragmentos. O desenvolvimento da espoleta de proximidade representava conquista técnica americana em sua melhor forma. O dispositivo precisava suportar o choque de forças de disparo de canhão, excedendo 20.000 vezes a gravidade. Precisava operar confiavelmente após ser submetido à aceleração, vibração e mudanças de temperatura extremas. Precisava discriminar entre alvos de aeronaves e interferência de superfície como ondas. Precisava funcionar sob chuva, nuvens e umidade variável. Precisava ser barato o suficiente para a produção em massa, já que projéteis eram munições descartáveis. Resolver esses problemas exigiu avanços através de múltiplos campos. Miniaturização de tubos de vácuo para criar transmissores de rádio pequenos o suficiente para caber em invólucros de projéteis. Desenvolvimento de tecnologia de bateria que pudesse sobreviver ao choque de disparo e fornecer energia pelos poucos segundos de voo do projétil. Projeto de sistemas de armamento que preveniam detonação prematura, mas ativavam a espoleta à distância segura do navio que disparava. Engenharia de processos de manufatura que podiam produzir milhões de unidades com confiabilidade consistente. O programa de espoleta de proximidade envolveu mais de 4.000 pessoas trabalhando através de múltiplos laboratórios e fábricas. A produção de componentes foi distribuída para minimizar riscos de segurança. A montagem final ocorreu em instalações dedicadas. Testes de controle de qualidade verificavam cada unidade antes da aceitação. O sistema produzia espoletas de proximidade a taxas excedendo 100.000 por mês em 1944. Tripulações aéreas japonesas de repente enfrentaram fogo defensivo que explodia perto de suas aeronaves, mesmo quando os artilheiros miravam imperfeitamente. O impacto psicológico foi significativo. Pilotos relataram projéteis explodindo perto deles com precisão inexplicável. O efeito foi amplificado porque a inteligência japonesa não entendia como as espoletas funcionavam. Pilotos não podiam desenvolver contramedidas porque não sabiam o que estavam enfrentando. Engenheiros japoneses sabiam que espoletas de proximidade eram teoricamente possíveis. Múltiplos grupos de pesquisa estudaram o conceito. Mas construí-las exigia capacidade industrial, manufatura de precisão e controle de qualidade sistemático em escalas que a indústria japonesa não podia igualar, enquanto simultaneamente produzia navios, aeronaves e armas convencionais. A espoleta de proximidade não era simplesmente uma invenção. Era o produto de um ecossistema industrial inteiro, otimizado para a produção em massa de alta tecnologia. No final de 1944, a disparidade tecnológica havia se tornado tão severa que forças navais americanas e japonesas estavam essencialmente lutando guerras diferentes. O planejamento americano assumia cobertura abrangente de radar, controle de tiro automatizado e comando, e controle integrados através de centros de informação de combate.
Operações eram projetadas em torno dessas capacidades. A doutrina americana considerava operações noturnas contra forças de superfície rotineiras porque o radar tornava a escuridão taticamente irrelevante. O planejamento japonês assumia que a maioria dos confrontos seria decidida por detecção visual e artilharia manual. As operações noturnas eram consideradas de alto risco, exigindo forças especialmente treinadas porque as capacidades japonesas permaneciam principalmente óticas. Isso significava que comandantes japoneses planejando operações enfrentavam restrições que comandantes americanos haviam eliminado através da tecnologia. A Batalha do Estreito de Surigao, em 25 de outubro de 1944, ilustrou o abismo. O vice-almirante Shoji Nishimura liderou uma força de 2 encouraçados, um cruzador e 4 contratorpedeiros através do Estreito de Surigao na escuridão, tentando atacar forças de desembarque americanas no Golfo de Leyte. Sua força foi detectada por embarcações de patrulha americanas às 2h36. O radar rastreou o progresso de Nishimura, conforme ele avançava pelo estreito para dentro de uma armadilha. O contra-almirante Jesse Barrett Oldendorf comandava as forças de bloqueio americanas. 6 encouraçados, 8 cruzadores e múltiplos esquadrões de contratorpedeiros posicionados para cruzar o T de Nishimura. A tática naval clássica de trazer potência de fogo máxima para suportar contra uma coluna que avança. Mas este foi o cruzamento de T com orientação de radar. Contratorpedeiros americanos lançaram ataques de torpedo guiados por rastreamento de radar. Encouraçados americanos abriram fogo a aproximadamente 32 mil metros com baterias principais direcionadas por controle de tiro por radar. A força de Nishimura foi destruída em detalhe. Ambos os encouraçados afundados, o cruzador afundado, 3 contratorpedeiros afundados. O contratorpedeiro restante fugiu danificado. As baixas americanas foram mínimas. A batalha havia sido menos uma luta do que uma execução, com forças japonesas avançando inconscientemente para posições predefinidas, onde armas guiadas por radar americanas alcançaram surpresa quase perfeita e precisão devastadora. Nishimura havia navegado cego para dentro de um inimigo que observava cada movimento seu. Vigias japoneses nunca detectaram encouraçados americanos até salvas começarem a cair. A primeira indicação que forças japonesas tiveram de presença americana foi projéteis explodindo entre seus navios. Tentaram retribuir o fogo, mas não tinham alvos claros. Encouraçados americanos permaneceram em alcances onde detecção visual era impossível na escuridão. O confronto durou menos de 30 minutos. Demonstrou que contra oponentes equipados com radar, avançar através de águas confinadas à noite era suicídio. O tenente-comandante Ormai, analisando a batalha depois, notou que forças japonesas haviam tentado táticas que teriam sido sólidas contra um oponente com limitações tecnológicas similares. Contra forças equipadas com radar com automação de controle de tiro, essas mesmas táticas eram fatais. A lição era clara, mas veio tarde demais para afetar o planejamento operacional japonês. A imagem estatística completa da produção industrial americana em construção naval tornou-se aparente apenas após o fim da guerra. Entre dezembro de 1941 e setembro de 1945, estaleiros americanos produziram 28 porta-aviões de esquadra. O Japão construiu 17 porta-aviões de todos os tipos durante o mesmo período. A maioria eram conversões de outros tipos de cascos em vez de construídos com propósito. A produção americana incluiu 71 porta-aviões de escolta, pequenos porta-aviões construídos em cascos mercantes otimizados para a guerra, anti-submarino e apoio anfíbio. Esses navios, individualmente menos capazes que porta-aviões de esquadra, forneceram poder aéreo distribuído através do Pacífico. A produção japonesa não incluiu equivalente. A doutrina japonesa focava em porta-aviões de esquadra para a batalha decisiva
em vez de poder aéreo distribuído para operações contínuas. Estaleiros americanos produziram 8 encouraçados novos durante a guerra, todos de classe Iowa ou Carolina do Norte. Esses navios incorporaram tecnologia de radar e controle de tiro desde sua construção inicial, com projetos otimizados para integração de sistemas eletrônicos. A classe Carolina do Norte, autorizada antes do início da guerra, foi adaptada com radar melhorado durante a construção. A classe Iowa incorporou lições aprendidas do combate inicial da guerra, com sistemas elétricos e layouts internos projetados em torno da integração de radar desde a quilha. Os encouraçados japoneses Yamato e seu irmão Musashi representaram o ápice do projeto tradicional de encouraçado: 65 mil toneladas de deslocamento, baterias principais de 460 mm, lançando projéteis pesando mais de 1 tonelada cada, blindagem projetada para resistir a qualquer projétil disparado por qualquer encouraçado existente. Esses navios eram maravilhas de engenharia, os maiores encouraçados já construídos, mas foram construídos em torno de suposições que se provaram obsoletas. Seu projeto enfatizava determinação de alcance visual, com equipamento óptico de qualidade extraordinária. Seus sistemas de controle de tiro confiavam em operadores treinados, computando soluções manualmente. Carregavam radar como pensamento posterior, equipamento adaptado em espaços não projetados para acomodá-lo. A integração era pobre. A capacidade era limitada. Contra oponentes equipados com radar, as vantagens do Yamato e Musashi em blindagem e armamento eram negadas pela incapacidade de trazer canhões para suportar efetivamente. O contraste ilustrou filosofias divergentes. O projeto japonês priorizava a execução perfeita de guerra naval tradicional. O projeto americano prioriza a integração de novas tecnologias que mudaram a natureza da guerra naval. Encouraçados japoneses foram construídos para vencer duelos de canhões tradicionais. Encouraçados americanos foram construídos para lutar ações integradas, onde canhões guiados por radar engajavam alvos em alcances que sistemas visuais não podiam alcançar. A disparidade se estendeu através de cada categoria. 377 contratorpedeiros americanos comparados a aproximadamente 63 contratorpedeiros japoneses. Contratorpedeiros americanos no final da guerra carregavam conjuntos de radar que forneciam capacidades de detecção, rastreamento e controle de tiro, aproximando-se daquelas de cruzadores pré-guerra. Contratorpedeiros japoneses permaneceram principalmente plataformas de canhões e torpedos com capacidade eletrônica limitada. 232 submarinos americanos, comparados a 126 submarinos japoneses. Submarinos americanos estavam equipados com radar que permitia ataques de superfície à noite, com risco mínimo de detecção. Submarinos japoneses confiavam principalmente em observação por periscópio, limitando sua eficácia contra oponentes alertas. Porta-aviões de escolta americanos, 71 navios construídos em cascos mercantes, forneceram poder aéreo distribuído através do Pacífico. Esses navios operavam em apoio de desembarques anfíbios, conduziam patrulhas antissubmarinas e forneciam cobertura aérea para comboios. A produção japonesa não incluiu navios equivalentes. A doutrina japonesa permaneceu focada em porta-aviões de esquadra para a batalha decisiva, em vez de poder aéreo distribuído para operações sustentadas. A disparidade numérica era severa, mas números sozinhos subestimavam a lacuna real. Um porta-aviões classe Essex comissionado em 1944 representava mais poder de combate do que 2 ou 3 porta-aviões japoneses do início da guerra. Um contratorpedeiro americano de 1944 podia executar missões que teriam exigido um cruzador em 1941. O efeito composto de superioridade numérica e tecnológica significava que forças americanas estavam superando forças japonesas por margens mais amplas conforme a guerra progredia. Um porta-aviões classe Essex
a espinha dorsal das forças de porta-aviões americanas no final da guerra, representava a integração de poder industrial e avanço tecnológico. Deslocamento padrão 27.100 toneladas. Deslocamento de carga completa 33.900 toneladas. Comprimento de 266 metros. Capacidade para 83 a 108 aeronaves dependendo da mistura de tipos. Mas os números não capturavam o que tornava porta-aviões classe Essex dominantes. Cada um carregava múltiplos sistemas de radar fornecendo consciência abrangente. Radar de busca aérea detectava aeronaves a mais de 160 quilômetros. Radar de busca de superfície rastreava navios até o horizonte. Radar de determinação de altura determinava a altitude de aeronaves detectadas. Radar de controle de tiro guiava baterias antiaéreas. Este conjunto de sensores eletrônicos, integrado através de centros de informação de combate tripulados por especialistas treinados em interpretação de radar, dava aos porta-aviões classe Essex consciência do campo de batalha impossível para porta-aviões anteriores. 24 porta-aviões classe Essex foram construídos. 32 haviam sido encomendados, mas 8 foram cancelados após a rendição japonesa. Dos 24 concluídos, 17 viram combate na Segunda Guerra Mundial. Esses navios forneceram o poder de ataque que destruiu a aviação naval japonesa, apoiou operações anfíbias através do Pacífico e, finalmente, atacou o próprio Japão. Os porta-aviões operavam com uma agressividade que teria sido imprudente sem vantagem tecnológica. Forças-tarefa de porta-aviões americanas regularmente operavam dentro do alcance de aeronaves terrestres japonesas, porque o radar dava aviso suficiente para coordenar defesa. A patrulha aérea de combate podia ser mantida sobre forças-tarefa e guiada para interceptações por diretores de caça assistindo telas de radar. Isso permitia que porta-aviões americanos operassem em águas que porta-aviões japoneses evitavam como muito perigosas. Porta-aviões japoneses no final da guerra foram reduzidos a operar de posições onde a cobertura aérea terrestre podia fornecer proteção que seu próprio radar não podia. Os papéis haviam se invertido. Forças japonesas buscavam cobertura. Forças americanas variavam livremente, confiantes que sua tecnologia lhes dava vantagem decisiva independentemente da força numérica inimiga em qualquer área dada. A transformação tecnológica foi tão completa que, ao fim da guerra, forças navais americanas operavam com suposições que forças japonesas não podiam igualar. As operações noturnas eram rotina para navios americanos, equipados com radar. Forças japonesas ainda tratavam operações noturnas como exigindo condições especiais e tripulações especialmente treinadas. Porta-aviões americanos operavam ofensivamente perto de bases inimigas. Porta-aviões japoneses operavam defensivamente sob cobertura aérea terrestre. Encouraçados americanos caçavam navios de guerra inimigos. Encouraçados japoneses foram relegados a papéis secundários. Suas baterias principais eram amplamente irrelevantes contra inimigos que podiam atacar de alcances excedendo detecção visual. As lições que oficiais japoneses tiraram da guerra moldaram seu entendimento de guerra moderna. O tenente Masatake Okumiya, que sobreviveu à guerra e se tornou tenente-general na Força de Autodefesa Aérea do Japão, escreveu extensivamente sobre experiências japonesas. Seus escritos pós-guerra, incluindo coautoria de Midway, a batalha que condenou o Japão com Mitsuo Fuchida, analisaram como inferioridade tecnológica havia sistematicamente minado vantagens táticas japonesas. Okumiya havia se formado na Academia Naval Imperial Japonesa em 1930. Serviu como comandante de divisão de porta-aviões durante a guerra, voando em missões de combate e planejando operações. Sua perspectiva combinava experiência tática com compreensão estratégica. Após a guerra, tornou-se um dos intérpretes mais importantes da história naval japonesa para públicos americanos.
Sua tese central era que forças japonesas haviam entrado na guerra com táticas e treinamento otimizados para a linha de base tecnológica de 1941. Forças americanas haviam sistematicamente elevado essa linha de base através de implantação tecnológica contínua. Em 1943, vantagens táticas japonesas em detecção visual e artilharia manual eram irrelevantes, porque confrontos estavam sendo decididos por radar e controle de tiro automatizado. Forças japonesas estavam lutando com métodos desatualizados contra inimigos que haviam mudado a natureza fundamental do combate. Okumiya enfatizou que isso não foi uma falha de coragem ou habilidade tática japonesa. Pilotos e marinheiros japoneses lutaram com determinação durante toda a guerra. Coesão de unidade e espírito de luta permaneceram altos mesmo quando as condições materiais se deterioraram. Mas o espírito não podia superar desvantagem tecnológica sistemática. O piloto mais corajoso não podia derrotar caças guiados por radar que interceptavam sua formação antes que alcançasse alcance de ataque. O tenente-comandante Ormai, cuja análise de inteligência em tempo de guerra havia identificado corretamente a superioridade tecnológica americana no início da guerra, foi extensivamente entrevistado pela pesquisa de bombardeio estratégico dos Estados Unidos após a rendição japonesa. Interrogadores da pesquisa o descreveram como a fonte de informação mais confiável e precisa desenvolvida no Japão. Ele forneceu análise detalhada de operações japonesas, decisões estratégicas e avaliações de capacidades americanas. Ormai graduou-se na Academia Naval Imperial Japonesa em 1922. Serviu como oficial de Estado-Maior em vários comandos de frota, posições que lhe deram acesso à inteligência operacional e planejamento estratégico. Suas habilidades analíticas o tornaram inestimável para interrogadores americanos, buscando entender a tomada de decisão japonesa. Seus escritos pós-guerra para Proceedings do Instituto Naval dos Estados Unidos forneceram perspectiva japonesa detalhada sobre a lacuna tecnológica. Seu artigo Comentário Japonês sobre Guadalcanal, publicado em 1951, ofereceu insights que corrigiram a compreensão americana de vários confrontos. Ele mais tarde serviu como consultor para o almirante Samuel Eliot Morrison, para sua história em múltiplos volumes das operações navais dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. A avaliação de Ormai foi que forças navais japonesas foram derrotadas, não por falta de coragem ou táticas pobres, mas através de inferioridade tecnológica sistemática, que tornava batalhas individuais cada vez mais impossíveis de vencer conforme a guerra progredia. Ele estimou que a tecnologia de radar e controle de tiro americana havia estado aproximadamente 2 anos à frente de equivalentes japoneses no final de 1941. Em meados de 1943, isso havia se ampliado para 3 anos. Ao fim da guerra, havia se expandido por pelo menos 5 anos. A lacuna se ampliou porque a capacidade industrial e de pesquisa americana permitia interação e melhoria rápidas, enquanto a capacidade japonesa estava sobrecarregada, simplesmente tentando implantar sistemas de geração anterior. O desenvolvimento de radar americano progrediu através de múltiplas gerações durante a guerra. O desenvolvimento de radar japonês lutou para colocar sistemas de primeira geração em implantação generalizada. Os juros compostos do avanço tecnológico significavam que as vantagens iniciais cresceram exponencialmente. Ormai notou que o erro fundamental do Japão não foi falha em desenvolver tecnologia avançada, mas falhar em entender que a guerra industrial moderna exigia que a linha de base tecnológica fosse continuamente avançada através de uma estrutura militar inteira. Sistemas brilhantes individuais eram sem significado se não pudessem ser produzidos em massa, amplamente implantados e continuamente atualizados. A vitória americana derivou da implantação tecnológica sistemática em escala, não de avanços técnicos individuais. Essa compreensão
veio tarde demais para afetar o resultado da guerra. Para forças navais americanas, a guerra validou uma abordagem à guerra que definiria a doutrina militar americana por décadas. A tecnologia podia criar vantagens tão decisivas que fatores tradicionais como coragem individual, treinamento de unidade e habilidade tática tornavam-se considerações secundárias. Investir em superioridade tecnológica entregava retornos que excediam qualquer outro investimento militar. Os oficiais que lutaram na Guerra do Pacífico retornaram para casa convencidos de que a América nunca deve permitir que lacunas tecnológicas se desenvolvam em desfavor da América. Os sistemas de radar e controle de tiro, que derrotaram o Japão, levaram diretamente a mísseis guiados, gerenciamento de batalha computadorizado e guerra centrada em rede. A filosofia permaneceu constante através de gerações. Remova humanos de loops de decisão, onde máquinas performam melhor. Automatize tudo que pode ser automatizado. Integre sistemas para efeitos sinérgicos que excedem a soma de capacidades individuais. A Marinha Japonesa de 1941 havia sido uma força formidável construída sobre décadas de experiência e treinamento. Os oficiais eram profissionais que haviam passado carreiras dominando seu ofício. Praças eram treinados para padrões que excediam aqueles da maioria das forças navais. O equipamento era moderno e bem mantido. Táticas eram sofisticadas e bem ensaiadas. Por medidas convencionais, a Marinha Imperial Japonesa foi uma das melhores forças navais da história. Mas medidas convencionais se provaram inadequadas quando a natureza do combate mudou. Experiência e treinamento construídos para uma era tecnológica se provaram insuficientes quando a era tecnológica mudou. Os americanos não simplesmente derrotaram a Marinha Japonesa. Eles tornaram o tipo de marinha que o Japão havia construído obsoleto. O encouraçado rápido, o ataque de torpedo em massa, o confronto noturno com óptica superior. Todos os elementos que a doutrina japonesa enfatizava tornaram-se secundários à vantagem esmagadora de ver o inimigo quando o inimigo não pode vê-lo. O encouraçado Kirishima havia sido moderno e poderoso pelos padrões de 1941. Seus telêmetros óticos representavam a melhor tecnologia que o dinheiro podia comprar. Sua tripulação havia treinado por anos em artilharia visual e técnicas de combate noturno. Nada disso importou quando enfrentou um inimigo que o rastreou através de eletrônicos que não podia detectar. Computou soluções de tiro através de máquinas que não podia igualar. Atacou com precisão que seus sistemas ópticos não podiam alcançar. Em 7 minutos de artilharia dirigida por radar, o USS Washington demonstrou a natureza decisiva da superioridade tecnológica. O confronto não foi próximo. Não foi uma batalha entre iguais onde coragem ou habilidade inclinaram o equilíbrio. Foi a destruição sistemática de um oponente que carecia de tecnologia para lutar de volta efetivamente. A tripulação do Kirishima lutou corajosamente. Seus oficiais tomaram decisões taticamente sólidas baseadas na informação disponível para eles. Mas estavam lutando cegos contra um inimigo que podia ver perfeitamente. Esta foi a lição essencial da superioridade tecnológica americana na Guerra do Pacífico. A vitória pertenceu não à Marinha com mais coragem ou melhor treinamento, mas à Marinha, que implantou com sucesso tecnologia avançada através da força. Heroísmo individual, brilhantismo tático e excelência profissional permaneceram importantes, mas não podiam superar inferioridade tecnológica sistemática. Os americanos haviam saltado à frente, e a lacuna se ampliou durante toda a guerra. Forças japonesas lutaram com desespero crescente, conforme ficou claro que estavam superadas, não apenas numericamente, mas fundamentalmente. Em 1945, forças navais japonesas foram reduzidas a ataques kamikaze, porque táticas convencionais haviam se provado inúteis contra inimigos cuja tecnologia os tornava quase invulneráveis a métodos de combate naval tradicionais. A Marinha Japonesa lutou até o último dia da guerra.
Oficiais e homens demonstraram coragem que ganhou respeito mesmo de inimigos. Mas coragem não podia transpor o abismo tecnológico. O futuro havia chegado em 15 de novembro de 1942, na escuridão da ilha de Savo, quando o radar do Washington travou no Kirishima e demonstrou que a guerra naval havia entrado em uma nova era. Esse futuro pertencia à nação que o havia construído, implantado e continuamente melhorado através de esforço industrial sistemático que transformou avanços de laboratório em capacidades para toda a frota. Os americanos não apenas venceram a guerra naval, eles redefiniram o que a guerra naval significava e deixaram uma lição que ecoou através das décadas. A guerra pertence àqueles que veem o que outros não podem, não através de olhos mais afiados, mas através de máquinas que tornam a invisibilidade irrelevante. O capitão Iwabuchi olhou através das melhores lentes do mundo e nunca viu o que o destruiu.